Muito bem, pessoal. Vamos hoje iniciar a nossa live aí. Daqui a alguns instantes, começando mais uma live sobre concordância verbal. Beleza, galera? Vamos chegando aí. Turminha que está entrando agora. Sejam bem-vindos. Muito bem. Todo mundo entrando, todo mundo chegando. Tem bastante coisa para a gente falar na live de hoje. Beleza? Muito bem, muito bem. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Vamos lá. David está na área. Luan está na área. Gabriel Renan está na área. Beleza. Galera chegando. Muito bem, turma. Vamos então começar. E aí quem for chegando vai pegar a live em andamento, tá bom? Beleza pura? Todo mundo bem? David, como é que tá você? Tudo certinho? Como é que tá o Ceará? Fala aí pra mim, tá tudo bem? Stephanie chegando também. Pessoal, eu vou deixar aqui ativada a função me fugiu a palavra aqui, a função de chat, beleza? E aí, na medida em que a live for acontecendo, eu vou sempre dando uma olhadinha nas perguntas que porventura forem sendo feitas, tá legal? E aí a gente vai tirando dúvidas se elas forem aparecendo e também deixa aí nos comentários as suas dúvidas, porque se eu não tirar todas elas, se aparecerem dúvidas agora, se eu não trabalhar em cima de todas elas agora, posteriormente eu entro em contato com você que teve a dúvida e a gente sana qualquer uma delas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aí à nossa live. Veja só, concordância verbal é um dos assuntos prioritários em prova de concurso público e no caso da prova de redação, seja ela com uma redação de concurso, uma redação de Enem, ela é avaliada no conjunto das questões gramaticais, né? Da obediência à norma culta. E aí eu selecionei algumas situações especiais que envolvem concordância e que merecem uma atenção diferenciada por parte de vocês, certo? Então, veja só o que acontece. A primeira situação, antes de qualquer outra coisa, é entender o que é concordância. E aí eu trouxe um conceito do J. Matoso Câmara que diz o seguinte: ó, dá-se o nome de concordância à circunstância de um adjetivo variar em gênero e número de acordo com o substantivo a que se refere e a de um verbo variar em número e pessoa de acordo com o seu sujeito. Então, essa é uma definição do grande gramático e linguista Matoso Câmara. Há uma outra definição que complementa esta, que é a seguinte: em português, a concordância consiste em adaptar a palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra determinada. Então, tanto a definição de Ivanildo Bechara quanto a definição do Matoso Câmara são definições interessantes e que, em síntese, dizem o seguinte: as palavras se combinam. Em língua portuguesa, as palavras combinam umas com as outras. E aí, essa combinação se processa de que maneira? Bem, eu tenho um grupo de palavras que combinam com o substantivo. Essas palavras que combinam com o substantivo são seus determinantes. O artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo são palavras que combinam com o substantivo em gênero,
masculino, feminino e em número singular e plural. Agora, eu tenho uma outra palavra que combina com o substantivo quando ele exerce a função de núcleo do sujeito. Que palavra é essa? É o verbo. O verbo combina com esse substantivo em gênero? Não. O verbo não tem essa flexão de gênero. Ele combina em número, singular, plural e pessoa. Primeira, segunda ou terceira, porque esse substantivo pode ser substituído por um pronome pessoal. Pronome pessoal de primeira pessoa, pronome pessoal de segunda ou pronome pessoal de terceira. Então o verbo ele se adequa aí a essa condição do nome, beleza? E aí o que acontece? Como é que a gente pode ilustrar isso daí? Assim, eu tenho o substantivo livro. Então um artigo para combinar com livro é o. Um pronome, meu. Um numeral, primeiro. Um adjetivo, bom. Então eu poderia dizer o meu primeiro livro bom. Se eu troco a palavra livro pela palavra obra, as palavras que combinam com esse elemento nuclear também vão ter que se adequar a ela. E essa adequação, esse arranjo, é aquilo que o Béchamp e o Matoso Câmara falaram, né? De concordar, de flexionar palavras de acordo com uma outra que comanda essa relação. Beleza? Então eu digo a minha primeira obra boa. Agora, em se tratando do verbo, a história é outra. Tanto livro quanto obra, livros ou obras, o verbo não sofre alteração em relação a gênero, mas ele sofre em relação a número. Então eu digo livro é, mas eu digo os livros são. A obra é, as obras são. Beleza? Pois bem, vamos adiante. E aí quem está chegando na área, deixa eu ver aqui. David, Stephanie, Dinha, Vanessa, seja bem-vinda. Afrânio, a grande Afrânio, como é que está aí? Está no mar ou está em terra? Daniel, deixa eu ver quem mais que está na área. Daniel Lopes, Franciele, seja bem-vinda, Franciele, beleza, e vamos tocar o barco. Vamos ver aqui o seguinte agora, veja só. Existe uma regra geral para concordância, e aí, lembre, essa live vai focar mais em concordância verbal, beleza? A gente vai deixar a concordância nominal um pouco de lado nesse momento. Então, a regra geral diz o seguinte: diz-se concordância verbal a que se verifica em número de pessoa entre sujeito e o verbo da oração. Então, coloquei situações de exemplo bem simples para a gente começar a se entender, não é? Com essa relação entre verbo e nome, verbo e pronome. Veja, tu saíste pela manhã, eu saí à tarde. Então, eu tenho o verbo sair concordando com o pronome tu, em segunda pessoa do singular. Eu tenho sair concordando com o pronome pessoal, eu, em primeira pessoa do singular. Troquei o pronome, coloquei vós. Aí o verbo agora é o verbo ser. Vós sois meus amigos. O verbo ser concordando com o pronome vós. Beleza? Segunda pessoa do plural. A menina e o menino saíram, ou seja, eles saíram. Então aqui eu tenho um sujeito composto, não é? E que pode ser substituído por um pronome. E o pronome nesse caso seria um pronome pessoal de terceira pessoa do plural. Beleza? Daí a ideia do verbo concordar em número, singular, plural, e em pessoa. Tranquilo? Muito bem, Bruno chegando também na área, sejam todos bem-vindos, vamos tocar o barco. Situações especiais. Há, no entanto, um conjunto de situações especiais que eu selecionei e trouxe para cá. Esse conjunto exige um pouquinho de atenção. Ele ocorre com sujeito simples, mas em situações especiais, e ocorre com sujeito composto também em situações especiais. Então, quais foram as situações que eu trouxe para a nossa live? Eu trouxe primeiro essa daqui. Sujeito simples constituído de um substantivo coletivo, mais o seu determinante. E esse determinante, ele pode aparecer no singular ou no plural, tá bom?
Aí o que acontece? O verbo pode concordar com o substantivo coletivo, e se concordar com o substantivo coletivo, ele fica no singular. E ele pode concordar com o determinante. Se esse determinante estiver no plural, ele vai ficar no plural. Então veja só. O bando voou. Substantivo coletivo, bando. O verbo concorda com essa palavrinha, não com a ideia, mas com a palavra está no singular. Então o bando voou. O bando de aves voou. Veja o verbo aí concordando de novo com a palavra bando. Agora, eu posso fazer a concordância com esse determinante. E aí, essa relação entre verbo e determinante vai permitir que o verbo vá para o plural. Um bando de aves voaram. Então, esse é um típico caso de dupla concordância. O CESP, por exemplo, numa situação de dupla concordância, vai perguntar se a troca de um verbo que esteja no singular pelo mesmo verbo conjugado no plural altera sentido ou afeta questões gramaticais. E aí você vai ficar ligado. Se for um dos casos como esse de dupla concordância, está tudo certo. Beleza? Vitor Eduardo também chegando. Eduardo Arruda, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tamo junto. Outra situação especial. Veja só. Também com sujeito simples. Sujeito simples constituído de expressão quantitativa, mais determinante. De novo, vai haver uma situação de dupla concordância. O verbo pode concordar com a expressão quantitativa ou com o determinante. O que é uma expressão quantitativa? Boa parte, a maior parte, uma parte, uma pequena parte, muita, muito, grande parte, a maioria de, a minoria de, ou seja, é um tipo de expressão que traduz uma ideia de quantitativo, beleza? Então, veja só, se o sujeito for simples somente com essa expressão, o verbo fica no singular, beleza? Aqui eu tenho a expressão e aqui eu tenho o verbo no singular. Por exemplo, a maioria votou. A maioria votou. Boa parte chegou cedo. Agora, se vier com um determinante, e esse determinante estiver no plural, aí tem dupla concordância. Veja, a maioria das pessoas viajou para o sul do país. Beleza, viajou concordando com maioria. A maioria das pessoas viajaram para o sul do país. Viajaram concordando com pessoas. E aí tá tudo certo. Tranquilo? Muito bem. Outro ponto importante. Também com sujeito simples. Sujeito simples constituído de nome próprio no plural. Sem artigo e com artigo. Sem artigo, verbo no singular. Com artigo, verbo no plural, concordando com esse artigo. Então eu posso dizer, Estados Unidos domina o mundo. Nunca Estados Unidos dominam o mundo. Por que não? Porque não tem artigo. Alpes é uma região da Suíça, localizada na Suíça. Andes é uma cordilheira da América do Sul. Então, ó, fica ligado nessas situações. Agora, acrescentou o artigo, aí a concordância passa a ser obrigatória com o artigo no plural. Então, os Estados Unidos dominaram o mundo. Os Estados Unidos dominam o mundo. Os Alpes são uma região que fica na Suíça. Os Andes são uma cordilheira que fica na América do Sul. Então é assim que você vai proceder. Então cuidado com essa situação, porque o que o CESP diz, por exemplo? A retirada do artigo, olha só, a retirada do artigo não constitui prejuízo gramatical para a frase. Constitui sim, porque se eu retirar o artigo, o que acontece? O verbo tem que ficar no singular. Então esse é o ponto que você tem que ficar ligado. Sebrasp gosta demais. CESP e Sebrasp, né? O Sebrasp, interessante. O CESP criou o Sebrasp, que se transformou na instituição que coordena, que trabalha com a parte de concurso que era
tipicamente trabalhada pelo CESP. Beleza? Então hoje, SEBRASP. A gente ainda fala CESP, SEBRASP, mas com o tempo a gente vai terminar falando só SEBRASP, SEBRASP. Beleza? Então o SEBRASP adora trabalhar com essa perspectiva. Quem está aqui chegando, deixa eu ver, Eric, grande professor e amigo do Grupo do Bigode. Seja bem-vindo, Eric. Prazer enorme ter você aqui. Coisa boa, coisa boa. Então veja só, dando continuidade, tem uma questão agora interessante, que é uma observação. Galera, veja só, se o artigo é parte do nome próprio, aí a história ela muda um pouquinho. Por quê? Porque eu posso usar o verbo no singular ou no plural. Aí fica por uma questão de escolha, fica uma questão facultativa, beleza? Grande mestre Eric, obrigado Eric, que bom que você está por aqui. Vamos lá, vamos tocar o barco. Então, veja só, dizer os Lusíadas conta a história do povo português, ou dizer os Lusíadas contam a história do povo português, tá tudo certo. E esse é um caso facultativo, porque constitui uma escolha. Você escolhe colocar o verbo no singular ou no plural. E aí tem muitos exemplos. Por exemplo, tem uma outra obra de um cara chamado Eça de Queiroz, que se chama Os Maias. Tem uma outra obra de um outro escritor francês chamado Victor Hugo, que se chama Os Miseráveis. Então o artigo pertence à estrutura do nome. Beleza? O artigo pertence à estrutura do nome. Nesse caso, pertencendo à estrutura do nome, a concordância verbal singular plural fica a critério de quem escreve. Beleza? Vamos seguir adiante, que tem muita coisa para a gente falar. Olha só. Sujeito composto. Agora, a questão é sujeito composto. Aí você vai lembrar. Sujeito simples é aquele sujeito que só tem um núcleo nominal, né? E o sujeito composto é aquele que tem pelo menos dois núcleos, tá bom? E aí, esses dois núcleos provocam a manifestação do verbo no plural. Agora, tem um detalhe. O sujeito composto em ordem direta, ele fica onde? No início da frase. Ou seja, antes do verbo. Então, sujeito composto anteposto, veja só, anteposto ao verbo. Sujeito composto anteposto ao verbo, em ordem direta. Verbo sempre no plural. Verbo sempre no plural. Beleza? Agora, sujeito composto depois. Sujeito composto depois do verbo. Sujeito composto deslocado. Sujeito composto pós-posto. Beleza? Aí nesse caso a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque tem dupla concordância. Eu posso concordar com a coletividade do sujeito composto, no plural, ou eu posso concordar com o termo mais próximo. Se esse termo mais próximo, galera, tiver no singular, aí o verbo vai ficar no singular. Beleza? Então é um caso de dupla concordância. Olha só. Chegaram o presidente e seus ministros. Sujeito de chegaram o presidente e seus ministros. No plural, o verbo concordando com a totalidade. Agora, o elemento mais próximo, o presidente. Está vendo só como é que acontece? Chegou o presidente e seus ministros. Adriano, esse tipo de situação afeta no sentido da frase? Afeta o sentido da frase? Não, não afeta. Beleza? Não afeta. Não mexe com a questão semântica. Mas, em outras ocasiões, em outras situações, existem casos de concordância que mexem com o sentido. Não é esse, depois eu falo disso para vocês. Tá bom? Isso, nesse caso, os dois exemplos que eu coloco são pospostos. Tá bom? E se esse sujeito estivesse em ordem direta? Em ordem direta seria o presidente e seus ministros chegaram sempre. Em ordem direta, o sujeito composto ele não permite dupla concordância. Fechou? Vamos seguir adiante então. Olha aqui outro caso com sujeito composto. Preste atenção. Sujeito composto constituído de termos sinônimos ou muito próximos semanticamente um do outro, né? Quase sinônimos. Formam um todo indivisível ou simplesmente se reforçam. A concordância é facultativa, galera.
pode ser singular ou plural. Então eu posso dizer, olha só, amor e paixão move o mundo. Traduzindo esses dois elementos como um elemento único. E eu posso dizer amor e paixão movem o mundo. Então, mais uma situação de dupla concordância. Beleza? Essas situações de dupla concordância são elas as que você deve ficar atento. Sobretudo por causa das questões de Sebrasp, beleza? Em que eles pedem para você substituir um verbo por outro, verificando aí a questão, portanto, de concordância, de dupla concordância, tá bom? Há uma outra situação interessante que eu trago aqui também para a gente, com o sujeito composto, que é a seguinte. Existem sujeitos compostos que são constituídos por uma gradação, por uma sequência de palavras, não é? Formando uma gradação. E o que é uma gradação? É uma sequência de palavras que permite que você, na sequência, verifique uma amplitude da ideia. A ideia vai sempre se ampliando, se agigantando. Então veja só. O que acontece aí? Sujeito composto constituído de termos em gradação. O verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Uma mosquinha chata aqui por aqui. Ou concorda com o núcleo mais próximo. Se esse núcleo mais próximo estiver no singular, beleza, o verbo vai para o singular. Se ele estiver no plural, beleza, vai para o plural. Beleza? O importante é que você entenda, ó, preste atenção. Sujeito composto formado por uma expressão gradativa. Concorda com essa expressão inteira ou concorda com esse termo aqui, ó, mais próximo, tá bom? Então veja só os exemplos. Um mês, um ano, uma década de ditadura não calou a voz do povo. Repetindo, ó. Um mês, um ano, uma década de ditadura não calou a voz do povo. Então, calou, singular, concordando com década de ditadura. Beleza? Agora, observe só essa outra situação. Um mês, um ano, uma década de ditadura não calaram, a voz do povo. Então, nesse caso aí, eu concordo com a totalidade. Adeildo, e nesse caso, a concordância com a totalidade, a concordância com o termo mais próximo não altera sentido? Também não. Beleza? Também não altera sentido, não. Tá tudo tranquilo, não há nenhum tipo de problema. Ok? Então, seguindo adiante, a gente vai verificar agora outros casos especiais de concordância que merecem atenção. Por exemplo, os verbos estar e fazer são verbos que, indicando tempo meteorológico ou cronológico, esses verbos eles formam uma oração sem sujeito. E quando formam uma oração sem sujeito, eles são verbos impessoais. Ó, verbo impessoal, não tem pessoa para concordar. Então são situações em que o verbo fica na terceira pessoa do singular, sempre. E em alguns casos, na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, não é? Ronaldo pergunta aqui se a live vai ficar salva. Vai sim, Ronaldo, vai ficar lá no IGTV, beleza? Então veja só, na linguagem coloquial, às vezes a gente coloca esses verbos no plural. Principalmente quando indica cronologia. Beleza? Então, qual o perigo? É você trazer essa questão do coloquial para dentro de uma situação formal. Aí é perigoso. Então, muito cuidado, tá bom? Olha os exemplos. Está muito calor hoje. Está tarde. Faz dias frios aqui. Fará noites quentes no próximo verão. Ontem fez 20 dias que não a vejo. Então, olha essas situações. Verbo estar e verbo fazer. São situações em que o verbo é impessoal. Beleza, galera? Tudo certo? E aí, eu chamo a atenção para esse último exemplo. Certa vez, eu e um colega, a gente conversava a respeito de uma frase parecida com essa. E ele me perguntou assim, Adeildo, esse verbo fazer, nessa última oração, né? Esse último caso, não está no singular porque concorda com o sujeito oracional, que não a vejo?
E não é isso, beleza? Na verdade, esse que é uma palavra expletiva. A frase em ordem direta diz assim, ó, não a vejo, fez 20 dias ontem. Não a vejo, fez 20 dias ontem. Veja como a palavra que, ao ser retirada, não altera em nada, nem a estrutura, nem o significado, configurando seu aspecto expletivo. Beleza? Então, esse verbo fazer traduz exatamente essa ideia de tempo, essa ideia de temporalidade. Ok? Portanto, não tem nada a ver com a estrutura que não a vejo, uma vez que esse que nem conjunção integrante é. Beleza, galera? Então, situações similares a essa, você vai trabalhar com o mesmo raciocínio. Outras situações, veja. Verbo haver no sentido de existir ou no sentido de acontecer ou ocorrer. O verbo haver, turma, nesse caso, ele tem uma característica. Qual? Ele é um verbo impessoal. Também é um verbo impessoal. Agora, quanto à predicação, ele é um verbo transitivo direto. Então, em frases como havia muitos conhecidos na festa de ontem, haverá aqui amanhã vários carros para revisão mecânica, há 200 alunos no pátio esperando a visita do presidente do clube. Então, em todas essas situações, o verbo haver tem sentido de existir ou de acontecer, ocorrer, acontecer, e por causa disso é um verbo impessoal, portanto conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Agora, são todas as ocorrências de verbo transitivo direto. Então, havia o que? Muitos conhecidos, objeto direto. Haverá o que? Vários carros, objeto direto. Há o que? 200 alunos, objeto direto. Agora, qual é a sacada que você tem que ter aí? Preste atenção para você nunca cair nas pegadinhas de prova. O verbo existir, o verbo correr e o verbo acontecer são verbos intransitivos. Isto é, eles não têm complemento. Porém, são verbos pessoais. Isto é, eles concordam com o sujeito. Então, se eu trocar na primeira frase o verbo haver pelo verbo existir, eu tenho que ficar ligado. Por quê? Porque muitos conhecidos vai passar a ser sujeito do verbo existir. E muitos conhecidos não está no plural, então eu vou ter que dizer existiam muitos conhecidos na festa. Ó, tá vendo aí a situação? Então, a troca do verbo haver pelo verbo existir e vice-versa, você tem que ficar atento aí aos significados e a esse aspecto da concordância. Beleza? Então, nessa daí também você não cai mais de jeito nenhum. Tranquilo? Vamos seguir adiante. Seja bem-vinda, Nadiane, Ronaldo, Júlia, Edu, Luciana também, Vini, Willis, quem mais? Ed, seja bem-vindo, Ed. Anderson, Wagner também está na área, Gabriel Vitor está na área, grande Gabriel. Química em Foco, seja bem-vinda, Luiz Flávio, seja bem-vindo. Muito bem, galera, que bom que vocês estão por aqui. Vamos tocar o barco, beleza? Então, outra situação interessante é essa daqui, ó. O verbo parecer. Galera, esse verbo às vezes dá nó na cabeça de candidato que vai fazer prova de concurso. Por quê? Porque ele tem uma situação de uso que parece estranha, soa inclusive estranha nos ouvidos da gente, porém, ela está adequada à norma culta. Qual é a situação? É a seguinte, Fê. O verbo parecer é o único verbo auxiliar da língua portuguesa que pode transferir para o principal a flexão de número.
Então, olha só, dizer assim, no outono, as árvores parecem ficar tristes. Perfeito. O verbo auxiliar no plural. Agora, olha o que é incomum, porém correto. No outono, as árvores parecem ficarem tristes. Então, essa situação aí que soa estranho aos nossos ouvidos, ela está perfeitamente correta porque está de acordo com a norma culta. A banca, sabendo disso, sabendo que tem muita gente que se confunde com essa situação, ela vai perguntar para você se essa troca está de acordo com a norma culta. Ou ainda, o Sebrasp vai fazer o seguinte, presta atenção, Glibs na área, seja bem-vindo, Glibs. Qual é a situação? Ela vai colocar a seguinte frase: no outono as árvores parecem ficarem tristes. Ela vai dizer assim: para ficar de acordo com a norma culta, é correto, a frase precisa ser reescrita substituindo-se parece ficarem por parecem ficar. Olha só que pegadinha. Tá vendo? E aí o que você já sabe? Você sabe, epa, peraí. Nessa locução verbal, o verbo parecer permite, é o único que permite a transferência de número para o verbo principal. Então a frase original já estava na norma culta. Tá vendo? Ela já estava de acordo com a norma culta. Ela não vai ficar de acordo com a norma culta. Então isso seria uma pegadinha. Beleza? Tocando o barco adiante. Veja bem, os verbos dar, bater e soar podem concordar com o praticante da ação ou, na ausência deste praticante, com as expressões de tempo da frase, que passam a ser o sujeito desses verbos. Então preste atenção. Eu digo assim, ó, a torre da igreja deu 3 horas. Na torre da igreja deram 3 horas. Veja, a torre da igreja é sujeito. Quando eu coloco essa preposição, na torre da igreja, esse elemento passa a ser adjunto adverbial de lugar. E quem passa a ser sujeito de deram? A expressão numérica, 3 horas. Então olha a sacada. Tá vendo? Então nesse caso aí, galera, há alteração de sentido, hein? As duas frases estão dizendo coisas muito parecidas, mas só são parecidas. Há alteração de sentido. Então, outro exemplo. O relógio bateu 5 horas. No relógio bateram 5 horas. Há uma ligeira alteração de sentido. Da mesma forma, o sino soou 6 horas. No sino soaram 6 horas. Então, são situações aí em que a gramática permite essas duas construções em todos os exemplos, mas há uma sutileza na alteração de sentido. Então, ele não, por exemplo, Sebrasp ele não pode afirmar, e se afirmar estará errado, que a substituição aí, ou a reescritura da frase não causa prejuízo gramatical, verdade, não causa, e não causa alteração de sentido. Mentira, causa. Beleza? Então, cuidado aí com essa situação. Julimar, seja bem-vindo. Julimar está sempre me acompanhando. Elmi Mendes também está na área. César Roberto, David, Yasmin Gomes, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar a nossa live. Galera, algumas questões que vão ajudar a gente a ilustrar essas situações aí. A primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte. É uma questão da ESAF, do concurso de fiscal de rendas de 2010. Agora eu adaptei a questão para a situação que nós estamos trabalhando. Beleza? Veja só. A frase abaixo está de acordo com as regras de concordância? Uma pergunta, então você vai dizer sim ou não. Tá bom? E aí eu quero que você diga sim ou não aqui embaixo. Beleza? Eu quero que você diga sim ou não aqui embaixo. Vamos lá. A frase é assim. Os consumidores pagam juros maiores porque obtêm crédito com prazos maiores e prestações menores. Alguns fatos recentes estão contribuindo para o aumento da demanda, assim como das pressões inflacionárias.
Pronto, aí está a frase. E aí, o que acontece? Essa frase, ela está correta? Vamos lá, 10 segundinhos aí para você fazer a análise. Vamos lá. Ela está correta? Sim ou não? Coloque aí embaixo. Sim ou não? Ela está correta? Fique atento aí direitinho à frase. Enquanto isso, eu vou tomar aqui um gole de café. Certo ou errada, certo ou errada, certo ou errada. Luciana já cantou a pedra aí, ó. É isso aí, Luciana. Galera, olha só. O verbo ter e seus derivados. Ter e seus derivados. Como é que ele forma plural, terceira pessoa do plural no presente do indicativo? Com acento circunflexo. Então, olha aqui a estrutura da frase, veja só. Os consumidores, sujeito, pagam juros maiores porque eles, os consumidores, obtêm crédito. Obtém, como está escrito aí na frase, está escrito com acento agudo. Ele, escrito com acento agudo, está conjugado no singular, terceira pessoa do singular. Então, para ficar de acordo com a norma culta, tem que colocar no plural. E esse caso de plural aí é com acento circunflexo. Fechou? Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão? Beleza. Então vamos seguir adiante. Olha só. Outra questão agora. Essa é do CESP de 2011, antes do CESP virar SEBRASP. Olha aí. A substituição da forma verbal parecem. Aí a frase é: fazendo as tripulações, aliás, parecerem. Fazendo as tripulações parecerem anos mais jovens. Por parecer, acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Certo ou errado? Então veja só, preste atenção. Olha bem aí a situação. Frase original: fazendo as tripulações parecerem anos mais jovens. Por parecer, acarretaria prejuízo gramatical do texto. Então, foco agora nessa situação, nessa nova situação, beleza? E aí, certo ou errado? Pense direitinho. Luciana já jogou certo, Eduardo já jogou errado, perdão. Eduardo já jogou aqui certo. E aí, galera? Mais um gole de café para vocês pensarem direitinho aí. Vamos lá. Quem é o sujeito? Aliás, fazendo as tripulações parecerem anos mais jovens. Observe aí, preste atenção. Quem é o sujeito de parecerem? Quem é o sujeito de parecerem? O sujeito de parecerem é tripulações. Beleza? O sujeito de parecerem é tripulações. Tripulações está no plural. Beleza? Tripulações está no plural. E aí a gente tem parecem concordando com esse sujeito no plural. Então a frase original está correta. A frase original está correta. A concordância está adequada. Beleza? A concordância está adequada. Galera, o vídeo está travado, é?
Vejam aí se o vídeo está travado. Dê um alô para mim. Mas já voltou ao normal? Tá tudo tranquilo agora? Beleza, então, vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Então olha só. Aí a situação sugerida é a seguinte: a substituição da forma verbal parecerem por parecer acarretaria prejuízo gramatical do texto. Galera, nesse caso aí, não acarretaria não. Está errado dizer que acarretaria. Ué, por que está errado? Entenda uma coisa. Eu estou trabalhando com o sujeito do infinitivo. Olha só a sacada. Eu estou trabalhando com o sujeito do infinitivo. O sujeito do infinitivo permite essa concepção, permite essa construção do verbo ser colocado no plural ou do verbo ser colocado no singular. Beleza? Então tá tranquila essa estrutura. Então, ao afirmar que causa prejuízo gramatical, que acarretaria prejuízo gramatical, a afirmação está equivocada, não acarretaria. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos seguir adiante. Próxima situação. Questão também do CESP que diz assim, ó, a maioria, no entanto, acaba deixando o programa dado o sentido da palavra maioria, a forma verbal acaba, poderia sem prejuízo para a correção gramatical do texto, estar flexionada na terceira pessoa do plural. Olha só, galera. Presta atenção. Presta bem atenção. Lembra que a gente falou ainda agora há pouco dos casos em que o sujeito simples é formado por expressão que traduz quantitativo. Se essa expressão que traduz quantitativo vem acompanhada de determinante, eu posso ter dupla concordância. Mas se ela vier desacompanhada de determinante, aí é esse caso. A frase original, a maioria, no entanto, acaba deixando, não tem determinante. Se não tem determinante, não tem como fazer concordância no plural. E aí, olha o que o CESP está pedindo. Poderia, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, estar flexionada na terceira pessoa do plural. Não, não poderia. Está errado. Beleza? Essa foi tranquila. Essa foi fácil. Beleza? Vamos seguir adiante. A outra questão que eu coloquei aqui é da Fundação Carlos Chagas. Essa eu não vou cantar a pedra logo não, vocês vão analisar os itens e vão me dizer qual é a opção correta. Tá bom? Olha só. Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal na frase. Ou seja, qual é a frase que tem concordância verbal totalmente correta. Então olha aí a letra A. Dentro da elite nunca se criticou, diante da rotina do sistema penitenciário brasileiro, os horrores a que os presos são submetidos. Aí vem a letra B. Reserva-se ao pobre, tantas vezes identificado como potencialmente perigoso, as opções da ressignificação ou da marginalidade social. Então, olha aí essas duas situações. Beleza? Observe aí essas duas situações.
certo? Detectou algum erro, algum problema? Vamos adiante. Letra C. Sem altos investimentos, não haverão como minimizar os horrores que vêm caracterizando as nossas penitenciárias. Então, repetindo a frase, sem altos investimentos, não haverão como minimizar os horrores que vêm caracterizando as nossas penitenciárias. Aí vem agora a letra D de dado. Presta atenção na letra D. A nenhum dos intérpretes de um fato faltarão argumentos para considerá-lo segundo seu interesse e sua conveniência. Repetindo a frase, a nenhum dos intérpretes de um fato faltarão argumentos para considerá-lo segundo seu interesse e sua conveniência. E a letra E, que diz assim, ainda que não lhes convenham fazer altos investimentos, as elites terão que calcular os custos de tanta violência. E aí eu pergunto qual é a opção que está totalmente de acordo com a norma culta, com as regras de concordância verbal. E aí? Vou voltar aqui o slide. Não, vou deixar mais um tempinho aqui nesse slide. Beleza? E vou voltar aqui para o próximo agora. Pronto. Estou com algum probleminha aqui na internet que está oscilando o sinal. Aí está travando o vídeo. Aí está travando também? Galera que está chegando agora, a gente está na fase de resolução de exercício. E aí, turma? Qual é a opção que eu devo marcar aí? Letra D, letra E. Já tem gente cantando a pedra aí. Luciana já colocou aqui letra D. Alguém vai concordando com ela, vai discordar dela, e aí, como é que fica? Qual é a opção que eu devo colocar como correta? Eita, saiu aqui, viu? E aí, galera, letra E, David colocou. Vamos lá, vamos analisar. Ó, na letra A, vamos começar a análise pela letra A. Dentro da elite, nunca se criticou. Preste atenção nesse verbo criticar, ligado à palavra se. Quando o verbo é transitivo direto ligado à palavra se, essa palavra se, ela é uma partícula passivadora. Veja, se não tivesse essa palavra se, qual seria o objeto direto de criticou? Criticou o quê? Olha lá na frente, os horrores. Tá vendo? Se tem a palavra se, aí o que era objeto direto passa a ser sujeito. E aí o verbo tem que concordar com esse sujeito no plural. Então, cuidado com o verbo transitivo direto, mais palavra se. Geralmente eles deslocam o sujeito para longe do verbo para você não perceber essa relação. Então a frase da letra A está errada. Deveria ser nunca se criticaram. Na letra B, reserva-se ao pobre. Veja, reservar é um verbo transitivo direto e indireto, ligado à palavra se. Então a parte transitiva direta, quando vem ligada à palavra se, a palavra é uma partícula passivadora. Se não tivesse essa palavra, cadê o objeto direto de reserva? Reserva o que ao pobre? Olha lá, as opções. O termo está no plural. Então, com a palavra se, o que era objeto direto passa a ser sujeito. Portanto, não é reserva-se, e sim reservam-se.
Beleza? Mais adiante agora, letra C. Ó, o verbo haver, tá vendo aí o verbo haver? Sem altos investimentos, não haverão como minimizar, ou seja, é um verbo que é impessoal. E se é um verbo impessoal, galera, presta atenção. Eu não posso fazer com que esse verbo fique no plural, ele tem que ficar no singular. Então, qual é o correto dizer aí? Olha, sem altos investimentos não haverá como minimizar os horrores. Tá vendo a situação qual é? Na letra D, a nenhum dos intérpretes de um fato faltarão. Veja, o que falta, falta. É um verbo intransitivo, que geralmente é empregado com o sujeito deslocado. A gente pensa, falta alguma coisa. Não. É alguma coisa falta. É assim que você vai lidar com essa situação. Beleza? Alguma coisa falta. Tranquilo, David. Essa é a última questão. Tá? Então veja só. Consequentemente, quando a Luciana cantou lá a letra D, ela acertou em cheio. Aqui eu tenho o sujeito deslocado. Argumentos faltarão. Beleza? Então todo mundo ligado nesse verbo faltar. É um verbo intransitivo que geralmente tem seu sujeito deslocado. A letra E, ainda que não lhes convenham fazer. É ainda que não lhes convenha fazer. Beleza? Então tem aí esse errinho que a gente percebe, que a gente verifica. Então galera, olha só. Essa foi a live que eu trouxe para vocês hoje sobre concordância verbal. Tá bom? A próxima live vai ser sobre como melhorar a leitura, compreensão e interpretação de textos. Foi o tema que a galera lá do meu grupo do Telegram escolheu. Então você que ainda não é do meu grupo do Telegram, vá para lá, tem muita coisa bacana, é um grupo exclusivo, o link está lá na bio, Linktree, aí você seleciona lá, fazer parte do grupo do Telegram. Beleza? Quem ainda não está inscrito no meu canal, corra, se inscreva, porque quinta-feira tem vídeo novo, tá bom? E o vídeo vai ser sobre coesão e coerência textual, tá bom? Então, galera, um grande abraço para vocês, uma boa noite, obrigado por terem participado, tá? E eu espero vocês na próxima live. Aquele abraço. Tchau, tchau.